seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 12º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 24. O Evangelho de hoje, muito bonito, realmente inicia-se com esta frase bem importante que nos ajudará depois no final a compreender o que ela significa, quando dizia que Jesus estava rezando em um lugar retirado. E depois dessa sua oração, então Jesus começa a questionar os seus discípulos a respeito de quem as pessoas diziam que ele era. Ao que os discípulos respondem que alguns pensavam que ele fosse João Batista, ou Elias, ou algum profeta que havia ressuscitado. Isso tudo justamente porque as pessoas ainda não conheciam a Jesus verdadeiramente e estavam realmente maravilhados com tantas coisas que ele estava realizando, com a sua pregação e com os milagres, assim como João Batista pregava maravilhosamente anunciando o reino de Deus, enxergavam em Jesus essa mesma característica. E como Elias agia com grande poder e milagres, também enxergavam em Jesus essa característica, e então estavam ainda um pouco confusos a respeito de quem era Jesus que estava ali anunciando o reino de Deus e mostrando-se agora às pessoas como verdadeiro Filho de Deus, mas que, como disse, ainda as pessoas não eram capazes de compreender esta realidade. Porém, os discípulos de Jesus podiam, e na pessoa de Pedro e na voz de Pedro declaram que Jesus era o Cristo de Deus. Dizer o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus, era justamente o reconhecimento daqueles seus apóstolos que viam em Jesus um verdadeiro enviado pelo Pai para trazer a salvação. E é por causa dessa declaração que Jesus começa a explicar-lhes que ele deveria sofrer, deveria ser entregue aos anciãos, aos mestres da lei, que deveria ser morto, que deveria depois ressuscitar ao terceiro dia e que deveria também ser seguido pelas pessoas que desejassem salvar a sua própria vida. Dizia Jesus que se alguém quisesse segui-lo, deveria renunciar a si mesmo, porque aquele que quisesse salvar a sua vida iria perdê-la, e quem perdesse a sua vida em nome dele deveria encontrar também a vida eterna, porque era assim que ele estava agindo diante da vontade de Deus o Pai, abandonando a sua condição divina de viver na eternidade para encarnar-se e fazer pessoa como nós, em tudo exceto no pecado, e assim nos trazer a salvação. Jesus nos apresenta um caminho de entrega e quando nos convida, portanto, à renúncia, está nos convidando a este caminho de nos entregarmos a Deus e deixarmos de lado aquelas coisas que dele nos afastam. E é por causa disso exatamente que necessitamos da força da oração. É por causa disso que no início do Evangelho de hoje nós ouvimos essa referência a estar rezando sozinho em um lugar retirado. Porque é na força da oração, na força da intimidade com Deus, que somos capazes não apenas de compreender estes mistérios da nossa salvação, como também somos capazes nós de reconhecermos o Cristo enquanto o ungido, o Filho, o enviado de Deus, e somos capazes também de fazer as renúncias de que necessitamos para poder segui-lo. Por isso peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude e nos ensine a rezar, e que por meio da nossa oração confiemos cada dia mais no Senhor e cada dia mais renunciemos àquilo que nos afasta de fazer a sua vontade, para abraçarmos também nós a nossa cruz e morrer por Ele para viver também por Ele. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.